De Mariana? Uhum. Portal de Mariana? Portal da cidade. Da cidade de Mariana. Não, Portal da Cidade. Aí eu respondendo aqui. Eu não sei aqui, meu. Não apareceu? Para mim tá ok. Ao Olha vivo? aí, se vocês estão conseguindo. Ao Deu vivo? no seu no Facebook aí, Jonathan? Ele conseguiu ver. No meu Você deu. conseguiu ver? Tá atrasado. Ele conseguiu ver e tá um pouquinho atrasado. Ah, não, então rolou já. Beleza. Então, Não, ok. tá muito atrasado. Não deu problema. Ele é atrasado mesmo. É, Assim mesmo. Então, vamos lá. Eu Apareceu. vou, Ele conseguiu ver. Tá bom. eu vou tá bom. fixar o meu aqui só para eu fazer a abertura, enquanto mais gente acaba de chegar. beleza. Portal da Cidade ao vivo, no Zoom e transmitindo diretamente aqui para o Facebook do Portal da Cidade Mariana. Tenho o prazer e a honra de começar a primeira semana da Liberdade Digital. Um evento que a gente idealizou para a nossa cidade, um evento que a gente planejou com todo carinho e um evento que a gente fez questão de convidar algumas das pessoas que produzem conteúdo na cidade com mais relevância. Pessoas que têm uma atuação ativa nas redes sociais, que têm uma postura que ela reflete muito os ideais do Portal da Cidade. Então, é com muito prazer que a gente convidou essas pessoas para estarem com a gente, né? Esse vídeo, a gente vai estar gravando ele e vamos estar disponibilizando, além de estar disponibilizando lá no Facebook, vamos depois também disponibilizar ele lá no YouTube do portal. Hoje com a gente tem duas influenciadoras, duas produtoras de conteúdo. Eu não vou apresentá-las, vou deixar que elas mesmas se apresentem. A Bárbara Dias e a Jéssica Gomes. Muito, muito obrigado por ter aceitado esse convite e principalmente por estar puxando a fila, né, nessa abertura nossa. Então, assim, a gente fica muito feliz de vocês terem aceitado esse desafio, né? Que apesar de serem pessoas que já têm uma certa intimidade com a câmera, estamos passando por esse momento de distanciamento social e esse distanciamento social acaba obrigando a gente a ter outros tipos de experiências. Eu, principalmente, tenho tido outras experiências, tenho feito muitas lives, tenho conversado muito com as pessoas de forma online, né? E tenho tido, ainda bem, grandes parceiros, grandes conversas, conteúdo muito bacana, muito significativo. E eu tenho certeza que essa semana vai ser assim, não só para mim, quanto para as minhas convidadas, né? Minhas palestrantes convidadas, quanto para as pessoas que estiverem com a gente. Queria agradecer, né, todo o público que está aí, não só aqui no Zoom, mas também quem estiver assistindo lá no Facebook. Né, muito importante para a gente. Tenho certeza que vocês vão sair daqui hoje com um grande aprendizado. Acho que todos nós, né, sempre temos muito a aprender. Eu queria falar um pouquinho só sobre a minha presença aqui, o que eu estou fazendo aqui no meio desse povo todo. Eu já atuo nessa área de internet há muitos e muitos anos. Praticamente eu vi a internet nascendo e participei de muitos processos, já trabalhei com muita coisa, já fui responsável pela área de tecnologia da informação, de sistemas de informação. Então, fui uma das primeiras pessoas a fazer o site da Prefeitura de Mariana há muitos anos atrás. Então, já estou nesse mercado aí tem muitos anos. E, recentemente, eu assumi o portal, né, a parte do marketing. Estamos colaborando com o pessoal do Portal da Cidade. Tenho a formação de gestão de marketing digital e também tenho a formação na área de gestão mesmo, de pessoas. Então, assim,
Estamos tentando fazer um trabalho diferenciado na cidade de Mariana, trazendo mais qualidade, respeito principalmente à nossa audiência, né, que eu acho que isso é fundamental. E é isso, a gente está sempre trazendo pessoas boas para que a gente possa sempre estar crescendo. Então, eu vou passar primeiro aqui a palavra à Bárbara, por ordem alfabética, tá, Jéssica? Ótimo, acho vou passar para a Bárbara fazer beleza, para a Bárbara fazer suas primeiras, sua introdução, fazer sua apresentação. Fica à vontade, Bárbara, para você se apresentar e falar um pouquinho da sua trajetória também. Muito obrigada, Jonathan. Boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo que está assistindo. Primeiro, agradecer o convite. Eu fiquei muito honrada. Ser a primeira ainda com a Jéssica, que é uma pessoa que eu admiro muito, que a gente já fez um trabalho junto, a gente se conheceu trabalhando, inclusive. Que legal. E é uma pessoa que eu me identifiquei muito rápido, a gente troca muita ideia. E os nossos trabalhos são muito coerentes, um com o outro, né? Então, eu achei muito bacana a escolha. E eu estou muito honrada de estar aqui, principalmente no primeiro dia, abrindo essa semana, né? Então, muito obrigada pelo convite. Bom, falar da Bárbara, né? Meu nome é Bárbara, né? Sou aqui de Mariana, sou professora da rede privada, né? Eu tenho formação na área que não tem nada a ver com a internet, que eu sou bioquímica, eu sou professora de química, faço mestrado em educação. E justamente por ser professora, eu trabalho no ramo da educação já tem 5 anos, esse é o meu 5º ano como professora. E justamente por causa disso, eu criei eu tive uma educação, mas eu criei principalmente para mim, em volta dos meus relacionamentos, né, interpessoais, etc., uma visão muito crítica, muito política, voltada para a área educacional, para os meus alunos. E isso reflete na minha personalidade, obviamente. E então isso a gente está falando assim de política várias, né? A gente fala de feminismo, de movimentos, né, antirracistas, etc. Então, eu via que na sala de aula eu não conseguia falar tudo que eu queria falar. E eu vi a internet como uma oportunidade, óbvio, né? Então, foi aí que eu comecei a trabalhar com o apoio e com muito incentivo de muitas pessoas, inclusive uma delas é uma das convidadas da semana, que é a Letícia Rolim, que foi uma das minhas principais incentivadoras para entrar nesse meio. Eu trabalho com a internet já tem aí 1 ano, em março, abril, fez 1 ano mais ou menos, e é aí que eu comecei a trabalhar e falar justamente o que eu não conseguia falar para os meus alunos, mas que eu acho que é relevante também, né? Que vai além da ciência, da química em si, que vai relacionado à política, que vai relacionado à sociedade, que vai relacionado a quem é a Bárbara, né? Então, eu também falo muito de autoestima, de autoconhecimento, de autocuidado. Então, eu vi na internet uma oportunidade de eu falar coisas que eu não dava conta de falar tudo em sala de aula. Foi mais ou menos assim que se iniciou tudo. Muito bacana. Legal. Eu acho que depois a gente vai falar um pouquinho mais, mas eu acho bacana por você ter essa identidade, enxergar a internet e as redes sociais como um espaço seu. Isso, né? Exatamente. Eu acho que hoje em dia as pessoas cobram muito isso, né? Essa questão da gente ser autêntico, né? Eu Se acho posicionar, que isso né? é bem bacana. Jéssica, depois de ouvir a Bárbara falando bonito desse jeito, né, gente, dá até vergonha, que eu sou uma pessoa que quando eu fico nervosa, eu começo a falar rápido, eu embolo tudo, não dá nem para me entender, mas vou me controlar aqui. Enfim, meu nome é Jéssica. Ficar à vontade, tá? Meu nome é Jéssica Luísa Gomes, vou falar o Luísa porque minha mãe fica brava quando eu tiro esse nome, mas eu meio que caí nesse mundo de paraquedas, eu sempre brinco desse jeito, porque não foi nada muito planejado. Eu sempre tive colegas minhas que falavam que queria ser digital influencer, criadora de conteúdo,
E eu, tipo, apoiava, mas pensava, gente, esse mundo não é pra gente. A gente é de Mariana, a gente é cidade pequena, isso não vai rolar. E aí, do nada, um certo ano passado, em agosto, eu resolvi colocar tranças no cabelo, porque eu passei pela transição capilar. E as tranças me ajudaram bastante nesse processo. E aí eu coloquei uma trança loira, né? Tava morrendo de medo dessa trança, falei, todo mundo vai me zoar, acabou, não vou nem sair de casa. Primeiro dia chorei horrores, falei que ia tirar. Ok, acostumei. Tirei uma foto, postei na internet. Do nada, a minha foto começou a rodar em várias páginas grandes aí do Instagram. As pessoas começaram a me seguir, eu assustada, falando, o que tá acontecendo, meu Deus? O que tá acontecendo? Teve um dia que, do nada, eu ganhei, tipo, 2.000 seguidores em um dia. Eu falei, tem alguma coisa errada aí. E foi aí que começou. As pessoas começaram a me pedir para falar mais, para explicar sobre as tranças, sobre minha transição, porque é uma coisa que muitas meninas estão passando hoje em dia, né? A gente começou a aceitar nosso cabelo natural, que é uma coisa muito difícil. Eu cresci ouvindo que meu cabelo era feio, meu cabelo era duro, era para lavar louça, que não era bonito, e que as tranças também não era uma coisa bonita, né? Era coisa de preto, era coisa suja, porque não dá para lavar, etc. E aí, ver que muitas meninas se espelham em mim, se inspiram nas minhas tranças, no meu cabelo, essas coisas, eu acho que é a coisa mais importante para minha vida hoje em dia. Eu estava num ano passado, muito difícil, porque eu tinha acabado de sair do ensino médio, e já viu, né, adolescente que sai do ensino médio, fica perdido, fala, o que eu vou fazer da minha vida, o que eu estou fazendo aqui? E quando essas pessoas começaram a chegar e falar que eu faço diferença na vida delas, foi tipo um boom para mim, falando assim, tá, você não tá tão perdida assim. Alguma coisa você faz diferença, pelo menos para uma pessoa, e é isso que me faz continuar, assim. Mesmo esse mundo sendo um pouquinho difícil, complicado, que a gente pode falar sobre isso mais depois, mas ver as pessoas felizes só de me ver postando stories toda mal arrumada já me faz ficar muito feliz por isso. Bacana, muito legal. Gostei da história. Legal, porque foi uma coisa, assim, pelo que a gente pode perceber, uma coisa que não saiu, não foi planejada, né? Foi uma coisa que foi acontecendo. Isso também é interessante, porque acho que, igual a Bárbara disse, a gente aqui hoje tem um perfil, né? Vamos dizer assim, duas pessoas com perfil diferente. Uma Sim. pessoa que procurou, né, a rede social, procurou esse espaço, né? E outra que, na verdade, tinha medo do espaço, né? Que tinha receio de sei lá, de saber direito como que as coisas iam acontecer e tal. Então, é interessante a gente deixar isso registrado. Eu queria saber de vocês, assim, eu vou... em todas as lives, gente, eu acho que, como a gente tem um público que se interessa muito por como é que eu posso explicar? Pela parte que está por trás das câmeras. Uhum. Né? Então, assim, eu vou, em todas as lives que a gente for fazer, eu vou deixar um espaço também, um tempo, para a gente falar um pouco dessa rotina por trás das câmeras, que eu acho que é bacana as pessoas conhecerem. Com certeza. Né? Mas vamos iniciar, então, assim, de um papo um pouco mais cabeça, um pouco mais sério, porque eu acho que também a gente tem que tocar nesse assunto, porque é um assunto também importante. Eu separei algumas coisas para perguntar para vocês, mas eu confesso que eu sou... não é do meu perfil ficar seguindo muito roteiros, não, entendeu? Então, assim, e é bacana, porque a gente deixa a coisa fluir um pouco mais, de forma mais natural, entendeu? E vocês vão falar um pouco sobre como que vocês entraram nesse mundo, né? E eu queria perguntar para vocês, assim, como que vocês... a Jéssica falou uma coisa muito importante, que é a questão das pessoas que acompanham ela, que ela consegue perceber a importância da atuação dela. Eu queria saber de vocês duas, assim, como que vocês recebem esse retorno, como que vocês são abordadas, sabe? Porque eu acho que é um mundo tão cheio de pessoas idealizadas e tão distante da gente,
E quando a gente pode, por exemplo, no meu caso, encontrar com vocês qualquer hora andando na rua, eu acho que tem um peso diferente. Eu queria saber de vocês como é que vocês enxergam isso, sabe? Como que vocês veem isso? Até porque são duas mulheres. Aliás, e principalmente, vou até colocar dessa forma, principalmente por serem duas mulheres, nesse nosso Brasil e nosso mundo que tem sido tão duro com as mulheres, sabe? Eu não vou falar que é injusto, não, porque não estou querendo entrar nessa esfera da justiça, não. Nem ser justo ou ser injusto. Mas eu estava até conversando com uma advogada há pouco tempo e ela falou um pouco sobre isso, sabe? Que ela tem a sensação que a mulher tem a obrigação de estar sempre se justificando, a mulher tem que estar sempre provando o lugar dela, sabe? Então, assim, eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. É o papel seu nessa atuação, como é que vocês recebem isso? Como que o povo, as pessoas que seguem você, lógico, a gente está na rede social, ela é universal, qualquer pessoa, qualquer lugar do mundo pode acessar e pode conectar vocês. Mas essa questão local, como é que vocês enxergam isso? A questão da abordagem das pessoas. Uhum. Então, você quer começar, Jéssica? Não, pode ir. Pode ir. Eu sou faladeira, sou professora, gente. O que acontece, pessoal? Eu vejo muito... Para mim, na verdade, eu comecei a entender que o que eu fazia tinha relevância quando as pessoas começaram a chegar até a mim e falar. Ou por direct no Instagram, ou me vendo na rua. Teve um dia que foi muito engraçado, gente. Eu estava andando na rua, era na Rua da Colina, então não era muito movimentado. Aí um carro parou do meu lado, assim, do nada. Ele estava correndo, me viu, parou. Eu falei, pronto, vai me sequestrar. Na hora, foi a primeira coisa que eu pensei, eu gelei. A moça chegou assim na janela. Olha, eu te sigo, você é legal demais, eu adoro seu conteúdo, obrigada, viu? Saiu. Não deu tempo nem de eu falar obrigada. Eu falei, aí que eu comecei a ter ideia que pessoas que nunca me viram me paravam na rua para elogiar alguma coisa que eu tinha feito, falado. E aí que eu comecei a tomar proporção. Porque uma coisa que é importante, que vale destacar aqui, é que nós, seres humanos, independente de internet ou não, a gente tem um poder de influência muito grande sobre as pessoas. E a gente não tem muita noção disso. A internet, ela consegue medir um pouco para a gente. Então, a gente consegue ter um pouquinho de noção. Mas, assim, qualquer ser humano influencia outro em qualquer esfera, né? Então, eu acho que isso é importante a gente destacar, assim, como ser humano para a sociedade, né? Então, eu comecei a ter essa noção assim, né? Sobre as pessoas começarem a me falar e tudo. E essa questão que você falou, que toda hora a gente tem que se provar capaz, se provar, se provar que é capaz mesmo. E isso daí é muito real. E eu falo assim, no meu contexto, como professora, não é muito comum você ver uma professora que faz esse tipo de trabalho na internet. E o que eu falo na internet, no fundo, a gente vai conversar sobre isso, tem o meu viés educacional, porque é o que eu sei fazer, é o meu propósito, enfim. Mas é muito interessante que as pessoas falam, ai, Bárbara, mas você fala de empoderamento feminino, feminismo. O que você está fazendo aqui? Muita gente pode pensar, né? Por que você não vai lá da sua aula de ciência, sua aula de química? E, na verdade, o que eu mostro é a realidade de muita gente que, por N motivos, não faz. Eu falo isso porque já me falaram. E eu acho que com a Jéssica também ocorre a mesma coisa. Quantas meninas passaram por N problemas, N conflitos durante a transição, mas não tinham coragem de falar. Às vezes não faziam por medo. E quando viu a Jéssica, falou, poxa, isso daqui pode ser que dê certo. Eu também passei pela transição, né? Então, foi bem antes de eu trabalhar com a internet, mas eu acho que, assim,
Infelizmente, a gente ainda tem que se provar. Ainda chega comentários, burburinhos, directs, do tipo, o que você está fazendo aqui, minha filha? Né? Então, é uma coisa assim, que esse espaço que você dá para gente, que a gente está tendo aqui, ele é essencial para falar que o que a gente faz não é porque a gente está numa cidade pequena. Muito pelo contrário, eu acho que a gente pode estar fazendo muita diferença na cidade por ser uma cidade pequena. Se a gente estivesse fazendo esse trabalho em BH, São Paulo, Rio, Juiz de Fora, que são cidades maiores, talvez a gente não estaria fazendo tanta diferença na vida das pessoas. Né? Mas eu vou deixar com a Jéssica agora, senão eu vou falar aqui a vida inteira, a gente tem muita coisa para conversar ainda. Não, Jéssica, eu notei, assim, né, que eu fazia alguma diferença, essas coisas assim, quando começaram a ligar para minha taxista, que eu tenho medo de falar e as pessoas me acharem arrogante, porque eu sempre falo, a minha transista sempre fala, né, que eu meio que mudei a vida dela, porque muitas pessoas tinham preconceito aqui em Mariana de usar trança ainda, tinha vergonha, não sei. E aí depois que começaram a me ver usando trança, meninas que eu nunca imaginei na vida que um dia usariam trança, hoje usa trança. E eu sei que é gratificante para mim, assim, pensar que eu fiz alguma diferença nisso. Essa semana eu até dei uma choradinha assim no meu quarto, porque minha transista me mandou mensagem falando que estava muito feliz, que eu mudei a vida dela, que o trabalho dela aumentou assim 200%. E é isso que me deixa feliz. Eu acho que eu sempre falo que essa questão da internet, para mim, ganhar presentinho, tirar foto, essas coisas para mim é o de menos, assim. O que mais me dá força mesmo é os relatos das pessoas que fazem parceria comigo, que me ajudam. E é muito bonito isso, saber que mesmo eu não confiando tanto assim no meu potencial, porque eu sempre acho que eu não sou nada, né? Quem que vai fazer isso, gente? Eu? Nada a ver. E aí você vê resultado é demais. Eu lembro na Expo Mariana do ano passado, foi a primeira vez que as pessoas me reconheceram. As meninas vieram falar, ai, você que é Jéssica, você é muito pequena. E eu, tipo, gente, eu não tô acreditando nisso. A minha mãe fica brincando agora que ela parou. O nome dela não é Val mais, o nome dela agora é Mãe de Jéssica e do meu namorado também. Todo mundo vê ele e fala assim, o namorado de Jéssica. Então, com essas coisas que a gente vai percebendo que a gente faz uma diferença, a gente é importante. As meninas me mandam mensagem, às vezes, sem nada de cabelo mesmo, só para desabafar, para falar comigo que terminou um namoro, para falar que brigou com a mãe, pede minha opinião. E eu fico, ai, gente, quem sou eu na fila desse pão, sabe? Mas é muito legal, assim, ver as pessoas se abrindo, se sentindo confortáveis para falar comigo. E eu tento o máximo, assim. Eu sou uma pessoa de 21 anos, né? Não sei muita coisa da vida ainda. Tomei uns tapinhas aí que me fizeram crescer, mas preciso aprender muito. Mas tudo que eu posso ajudar, que eu posso tentar conversar para melhorar. Igual uma menina ficou triste porque a mãe dela não queria que ela colocasse trança. Porque exatamente por isso. A mãe dela falou que é coisa de preto, que não é uma coisa bonita. Que ela tinha o cabelo liso, então ela não podia colocar trança, porque ela ia estragar o cabelo dela. Então, é triste também saber que ainda tem pessoas com esse pensamento pequeno, que eu achava que não tinha mais, mas depois que eu comecei a trabalhar com a internet, a conhecer mais pessoas, eu percebi que ainda existe muito preconceito e é muito triste. Isso me dói, assim, na alma. Bacana, muito legal. Eu gostei do depoimento. Deixa eu só fazer aqui o negócio. Então, eu queria aproveitar que vocês estão falando nesse assunto e pedir uma autoestima, porque vocês nos tocaram nesse assunto de forma diferente, porque, obviamente, as duas percebem as coisas também de forma diferente. Uhum. Eu estou com a minha conexão um pouquinho ruim aqui, gente. Deixa eu ver aqui. Acho que já melhorou. Vocês estão me vendo direitinho? Eu tô. Tá, beleza. Então, o que eu estou querendo perguntar para vocês é sobre a questão da autoestima. Como não ficar com uma autoestima baixa se, por acaso, vocês recebem críticas? Como que vocês trabalham isso na cabeça sua? Então,
Como eu já fui um pouquinho, quer dizer, a minha jornada foi um pouquinho diferente da Jéssica, né? Eu já busquei a internet, eu já fui até ela, né? E não ela veio até a mim. Então foi uma coisa que eu trabalhei isso em mim, né? Porque toda a minha história com a internet, o que eu falo na internet é sobre um processo meu, um processo muito interno, muito íntimo, muito solitário também, porque, né, tudo que é interno é solitário, é nós por nós mesmos, né? Então, eu passei por muitas crises psicológicas ao longo dos anos, que foram reflexos da minha infância, da minha adolescência, do meu período da primeira faculdade também, que eu estava fora, eu morava sozinha. Então, tudo que eu relato foram coisas que eu passei e que eu estava passando e que eu estou passando, porque esse processo não acaba. Então, quando eu cheguei ali, eu já cheguei um pouquinho preparada, porque era uma coisa que eu já estava trabalhando. E eu sabia que eu corria muito risco, principalmente porque... Aí vem os detalhes, né? Eu sou uma professora que agora desbotou por causa da quarentena, meu cabelo estava rosa, né? Então, eu era a professora do cabelo rosa, a professora cheia de tatuagem no braço, a professora cheia de piercing. Então, assim, na minha época, piercing e tatuagem era coisa de louco. Eu, com 14 anos, povo doido, não tem nada na cabeça, não faz nada da vida. E, infelizmente, esse estereótipo ele ainda existe. Bem menos que 10, 15 anos atrás, mas ele ainda existe. Então, tipo assim, a professora já tem o cabelo curto. Ano passado, eu estava careca. Quando eu comecei, eu estava com máquina 2. Então, é a professora careca, tatuada, cheia de piercing, depois cabelo rosa. Que mulher doida, é sério que ela vai ensinar o meu filho alguma coisa? Muitas pessoas podiam pensar isso, porque tem o estereótipo, né? Tem o tradicionalismo. Cidade pequena também permanece muito com o tradicional, né? Falar tradicional é uma palavra mais branda mesmo que eu estou querendo falar aqui, né? Mas acho que deu para entender. Então, assim, é uma situação muito peculiar. Então, eu já sabia que eu estava entrando num lugar que não, entre aspas, não era meu, que eu estava querendo ocupar. E que aquilo pode e incomoda muitas pessoas, né? Então, eu acho que para mim eu não tive muito impacto. O que eu vejo muito é que diretamente não chega muita coisa até a mim. Muita reprovação, mensagens, esse tipo de coisa. Mas chega no ouvido de quem está à minha volta. Então, indiretamente chega a mim, né? Mas são coisas assim que... O que eu trabalhei na minha cabeça? Eu tenho a minha verdade. Eu tô plena, eu tô tranquila de mim para comigo, né? Como se diz. Eu sei da minha verdade, eu não devo nada a ninguém. O que eles falam de mim são porque não me conhecem. Então, eu criei isso muito tranquilo na minha cabeça. Então, eu não tenho grandes problemas. É lógico que problema existe, eu sou ser humano. Eu tenho família. Problema todo mundo tem. Tem dias que eu apareço menos nos stories porque eu não dou conta de aparecer porque eu não estou bem por outros motivos. Eu acabei de entregar um documento de qualificação do mestrado, estava pipocando semana passada, meu cérebro estava em outro lugar. Lógico que isso vai influenciar no meu trabalho no digital, porque ali é a Bárbara pura e simplesmente, né, nua e crua. Mas a minha proposta era mostrar a minha realidade. Se a minha realidade for num dia pior, olha, gente, hoje daqui não vou aparecer porque eu não estou legal, pipipopopó. Quando eu me sentir à vontade, se eu achar relevante, eu conto para vocês. Porque o digital também ele não é o 100% da nossa vida, né? A gente mostra o que a gente acha relevante ali. Mas eu acho que eu não tive esse impacto muito grande entre a Bárbara aqui e a Bárbara do digital, porque eu já fui um pouquinho preparada. No caso da Jéssica, eu já não sei como que foi o impacto dela.
Acho que a Jéssica teve um probleminha aqui. Ela saiu? Saiu, né? Não, acho que Tentar ela tá aqui embaixo comigo. Ela apareceu de novo. Voltou. Deve ter Não caído a sei. internet dela. É, Voltou? voltou. Deixa eu te Só que o áudio voltar está dela. desligado. O áudio da Jéssica está desligado. Aí. Foi agora? Foi. Aí. Tinha que fazer uma cagadinha, porque senão não ia ter graça, gente. Você caiu? Entendeu? Você caiu? Não, eu fui fechar uma mensagem aqui, eu fechei a página errada. Não tem problema, não. Mas, ô Bárbara, isso que você falou, eu acho, assim, muito importante, sabe? Eu acho que talvez uma das principais mensagens que você pode passar porque ela trabalha tanto uma questão de autoestima quanto essa questão de você ser você mesmo, você aceitar e você não se se questionar, né, perante a fala de outros. Não se moldou para agradar aos outros. Né? Não. E eu pus muita coisa em risco nessa jornada, viu? Foi por isso que eu perguntei mesmo, sabe? Porque eu sei que esse risco ele é grande, sabe? A gente que trabalha nesse mundo da internet e principalmente com a intolerância que tem se tornado tão grande, infelizmente, né? A gente é por isso que eu te perguntei. Jéssica, quer dar sua opinião para a gente? Vou falar um pouquinho, né, sobre isso que a Bárbara falou. Tem muita verdade a questão de ela, como ela foi atrás desse mundo, ela meio que já estava meio preparada. Eu foi assim do nada, jogaram uma bomba em mim e falavam, segura aí, se vira. E eu vou confessar que para isso eu tô, né, há tempos aí na terapia, mas ainda preciso de mais, porque realmente não é fácil. Um caso que aconteceu assim, o que mais mexeu comigo, que eu sempre lembro disso, mas hoje com mais tranquilidade. No dia que eu fiquei sabendo que criaram uma página, sei lá, não sei explicar direito, mas falando assim que eu não poderia me considerar negra, né? Falando assim, o que essa menina branca, essa amarelinha, tá fazendo aí falando que é preta? Não existe, essa pessoa não é preta, não tem como ela ser preta. Ela tá usando trança para se passar por preta para ganhar seguidores. E eu lembro desse dia que eu cresci ouvindo que eu era preta. Eu sou a mais pretinha da minha família, mas é porque é aquela mistura, né? A família do meu pai é branca, a família da minha mãe é negra, e aí eu nasci essa parda, né? As pessoas se sentem mais confortáveis assim. E aí, nesse dia, eu descobri que eu não era preta. E eu me olhei no espelho e fiquei, gente, será que eu sou branca e eu não percebi isso até hoje? Como assim eu sou branca? Sendo que eu passei minha infância inteira querendo ser branca, eu sempre fui amiga pretinha, né? No meio das lourinhas, do cabelo claro, branquela. Então, eu realmente ficava muito mais preta no meio dessas pessoas. E aí eu fui percebendo isso, tentando me convencer na minha cabeça e entender que eu não sou uma pessoa preta, não sou mestiça, né? A negra é mestiça, aquela que é preta mesmo, do cabelo crespo. Eu meio que sou a preta que cobre cota, né? Se precisa de uma modelo preta, vamos chamar a Jéssica, porque ela tem o cabelinho mais durinho e é moreninha. Aí me coloca lá para falar, ó, a gente tem uma negra aqui. Mas eu não represento, na verdade, as pessoas negras, mestiças. Então, eu acho importante que também tenha essas pessoas no meio. Não adianta me colocar lá no meio e falar que, você é preta. Fala aí sobre, né, os preconceitos. Porque eu sei que eu tenho é muito mais fácil a minha vida com a pele mais clara do que as pessoas que têm pele mais escura, que têm o cabelo mais crespo que o meu. Então, foi uma coisa que eu tive que, assim, ficou martelando na minha cabeça, eu chorei horrores, fui lá no Stories dar uma de durona, né, falar assim, gente, não ligo pra vocês. Mas aí, na hora que eu desliguei o celular, eu chorei horrores, perguntando, gente, eu não sou preta realmente? Aí eu descobri que a internet não é um mundo muito legal, assim, não é um mundo tão coloridinho, que as pessoas vão te julgar por qualquer coisa. Se eu gravar um story falando assim, gente, eu não gosto de escovar dente, as pessoas vão encher o meu saco, vai falar assim, seu dente vai cair, vai ficar bafo, podre, você é porca. Então, qualquer coisinha que a gente falar, mesmo que seja uma coisa mais idiota do mundo, sempre vai ter alguém para te criticar. E eu acho que depois disso, dessa questão da menina falar que eu não sou preta, não sei o quê, depois disso eu fiquei mais tranquila, assim.
eu agradeço a Deus até porque eu não recebo muita crítica. De vez em quando tem uns ou outro, cria um fake, vai lá e manda uma mensagem, mas crítica, assim, de verdade, não. Igual eu achei que aqui em Mariana ia ser muito difícil. Esse mundo que as pessoas gostam de zoar, né? Ficar falando, blogueirinha, não sei o quê. Então, eu fiquei muito com medo das pessoas me zoarem, de eu sair na rua e ficar olhando torto. Mas as pessoas me aceitaram de um jeito, assim, que é incrível, gente. Eu me sinto muito acolhida pelas meninas de Mariana. A gente é uma ajudando a outra, compartilhando a coisa da outra, comentando. E isso que eu acho muito legal. Acho que até por essa cidade ser pequena mesmo, né? Como é pequena, todo mundo se conhece, assim. Então, a gente quer fazer a outra crescer junto com você. Legal. Lógico que tem algumas que criticam, devem mandar lá pra amiguinha, debochando. Mas, assim, nos comentários mesmo, direct, não rola muito. E isso é muito legal. Não sei se eu estaria preparada para o hate. Então, é legal, eu achei bacana e é interessante vocês darem esse depoimento, sabe? Porque, com certeza, tem muita gente que vai pensar e vai achar que, às vezes, é fácil, né? Que a gente não passa por essas situações que vocês estão falando aí. E eu achei bem legal, gostei de você ter dado esse depoimento. Eu acho que eu queria até agradecer vocês duas, não só pela disposição de estar aqui com a gente hoje, mas também, principalmente, pela honestidade, pela sinceridade que vocês estão se colocando aqui com a gente hoje. Muito legal. Uma pergunta, assim, só para a gente ir caminhando assim, para a parte dos bastidores, que eu tenho certeza que tem muita gente interessada também. Eu queria saber de vocês, assim, como que vocês pensam, vamos supor, eu vou, igual a Jéssica falou ali, eu vou fazer uma postagem. Vocês têm um processo, assim, de pensar no que vocês vão fazer, do dia a dia seus, como é que vocês trabalham isso, olhando para esse lado, assim, do impacto que isso pode dar até na vida das pessoas, porque todo influenciador, de uma certa forma, ele passa por um processo de construção da sua identidade, né? Da sua autoridade. Sim. Então, assim, como que vocês, antes de fazer uma postagem, como é que vocês... Conta pra gente aí o segredo seu. Bom, então, o meu processo criativo, ele se aflorou muito depois que eu comecei com a internet. Eu sempre assim, até... Eu tenho 28, então até os meus 25 anos, mais ou menos, eu me considerava uma pessoa zero criativa para qualquer coisa. Tanto é que eu sempre estava nas áreas de exatas, essas coisas mais de fazer cálculo, ponto, resolveu, acabou, nananã. Nunca fui muito desse processo criativo. Quando eu fiz 25 anos, eu comecei a ter uma compulsão por livros, por literatura. Eu comecei a ler muito, ler compulsivamente. Dá para ver aqui atrás, né, um pouquinho. Mas eu comecei a ler muito e, obviamente, que isso daí vai estimulando a gente, né? Falando agora como professora, vai estimulando o cognitivo da gente. Então, e aprendendo, óbvio. Então, eu comecei a me tornar uma pessoa mais criativa. Quando eu entrei na licenciatura em Química, que eu já fui direto trabalhar na área de educação em ciências. Então, aquele processo criativo foi se aflorando. Depois que veio o Instagram, então, eu comecei a profissionalizar os meus conteúdos. Então, eu comecei a aflorar mais ainda o meu processo criativo. E eu vi que, pelo menos para mim, o processo criativo ele se aflora na prática. Então, eu não deixo de fazer nada, por exemplo, igual a quarentena. Eu resolvi ficar em casa mesmo, sair o mínimo, porque como eu sou professora, estou dando aula online para os meus alunos. Sim. E eu moro aqui com meu marido, só que aqui em cima mora minha avó. E minha avó é uma senhora de muita idade e eu auxilio, ajudo minha mãe quando é necessário com alguma coisa. Então, eu fiquei com muito medo por causa dela, não necessariamente por causa de mim e todo o contexto, enfim. Eu tenho uma pessoa de zona de muito risco, né? Então, eu optei por fazer a quarentena total e o mínimo de contato possível com
a minha avó, graças a Deus, ela tá bem, ela tá estável, então eu não preciso de tanto contato com ela. Mas, por exemplo, eu não fico pensando igual na quinta-feira, eu saí, eu tive uma gravação para fazer, né, do Polidense, eu fiz com todos os cuidados, mas eu fiz. Só que eu não fiquei pensando, eu não vou lá no Polidense, porque se eu postar, alguém pode me criticar. Não, eu fiz o que estava dentro da minha verdade. Lembra que eu falei da verdade? Não, eu não estou fazendo nada de errado, para mim tá tranquilo, eu estou usando máscara, estou usando gel, estou tomando todas as precauções, então essa é a minha verdade. Então, se alguém quiser falar, que fale. Eu estou fazendo o que está resolvido e eu estou de bem com o meu coração e com a minha cabeça. Joia. Bacana. Então, eu não deixo de fazer nada por causa do Instagram, enfim. Eu faço o que está de acordo com a minha verdade, porque eu, se não tivesse o Instagram, eu também estaria fazendo as coisas de acordo com a minha verdade. Então, para mim, eu sou bem tranquila quanto a isso, eu acredito que a Jéssica também. Isso eu não me importo mesmo. Bárbara, mas poderia ser assim, ser assado? Poderia, mas foi uma escolha minha e eu vou arcar com as consequências dela. E ponto, né? Bárbara, oi. Deixa eu te interromper um segundo, só para te perguntar uma coisa. Aproveita que você está falando isso e fala para mim com relação aos seus alunos também. Falo. Você fala no sentido de como me portar com os meus alunos? Não, de como eles te enxergam, como eles te veem. Entendi, perfeito. Bom, eu dou aula para o ensino médio, que já são adolescentes, né? Segundo, terceiro ano do ensino médio, já estão saindo, caminhando para a faculdade e tal. E eu dou aula para o ensino fundamental, sexto, sétimo e oitavo ano. Então, são idades bem distintas, né? A galera do ensino médio é muito tranquila, aliás, tanto do ensino médio quanto fundamental, as alunas tendem a ficar mais próximas de mim, por identificação mesmo, né? A grande maioria me segue no Instagram, os que não seguem stalkeiam também, que eu vejo. Mas a grande maioria é feminina, né? Por identificação, eu acredito. E assim, eles são muito tranquilos, eles aparentam gostar muito. Lógico que, né, a gente, dentro da sala de aula, a gente tem uma relação de professor-aluno. Sim. Ali, às vezes sai, professora, eu vi seu story, não sei o que lá, pipipipopopó. Quando acabar a aula, a gente conversa sobre isso. Sim, deixa eu acabar meu conteúdo aqui. Então, assim, eu não ignoro, sabe? Tipo, não é que não é lugar de Instagram, não. Não, falo, depois a gente conversa, tem problema nenhum, não. Eu acho que eles acham legal, sabe? Que eles veem um outro lado da professora deles, né? Então, eu acho que eles acham bacana, ou assim, eu não vejo reprovação. No início, eu vi uma certa ironia, principalmente dos mais velhos, sabe? Do tipo, o que você vai postar nos stories hoje? Mais um ar meio crítico, tentando aparentar para mim que era uma brincadeira, mas que, na verdade, tinha uma ironia no fundo. Sim. Aí eu me fazia de besta. Aí, às vezes, falava, então, você é blogueirinha? Então, eu falei, pois é, né, professor, ganha tão mal, a gente tem que fazer um bico. Aí, então, eu brincava de volta, sabe? Entrou na onda, né? Não, tem que entrar na onda. E o tipo de professora que eu sou dessas, entendeu? Você vai fazer piadinha? Eu vou fazer de volta. Eu conheço as gírias. Então, assim, eu não sou uma professora durona. Quando é sério, é professor é professor. Mas eu não sou o tipo de professora carrascona, durona, porque não é a educação que eu acredito. Eu tenho um ideal de educação e eu tento aplicar ele dentro da minha sala de aula, que é a melhor forma que eu acho de aprender ciências, de aprender química. Então, não existe duas pessoas. Eu tento mostrar para eles isso, entendeu? Não existe a professora e a Bárbara blogueira. Não, é todo mundo uma pessoa só, sabe? Do mesmo jeito que eu sou brincalhona no story, eu vou ser brincalhona dentro da sala de aula. Só que são funções diferentes, então tem
atitudes e Momentos, deveres né, momentos diferentes. diferentes. Perfeito, Exatamente. bacana demais. Ô, Jéssica, e eu queria ouvir de você agora, porque, assim, eu confesso para você que eu fui impactado pelas suas tranças. E como que foi na hora que você tirou, e tem pouco tempo, o pessoal criticou, como é que foi isso? Então, eu fiquei quase 2 anos, né? Eu fiquei 1 ano e 9 meses em transição capilar. E aí, quando eu fiz 1 ano e 9, eu resolvi cortar o cabelo, mas aí eu falei assim, eu vou cortar o cabelo, já vou colocar trança amanhã, porque eu morria, não era nem pelas pessoas, eu morria de medo de me olhar no espelho e falar, o que eu fiz na minha vida? Né? Fiquei quase 2 anos sem alisar cabelo, para depois olhar e não gostar do que eu vi. Fiquei morrendo de medo, mas quando eu tirei as tranças, né, quando eu fui cortar, eu senti que estava na hora. Eu senti que eu estava preparada, que eu estava pronta para me ver, para conhecer o meu cabelo de verdade, porque eu comecei a fazer química com 9 anos, 9, 10 anos. Então eu nunca vi meu cabelo, eu não lembro do meu cabelo. Antes da química eu usava trança também. Minha mãe sempre fazia trancinha em mim. Então eu não me conhecia. Aí eu falei, gente, eu já tenho 21 anos e eu ainda não me conheço. Eu preciso conhecer quem é a Jéssica de verdade. E aí quando eu cortei, eu fui cortando, era 11 horas da noite. Do nada eu falei, agora, vou cortar. Se não for agora, não é nunca. Comecei a cortar e chorando. Cada mecha que eu cortava, eu chorava e chorava. Na hora que chegou aqui na frente já, que eu cortei a última mecha, eu comecei a chorar de felicidade, falando, gente, por que eu fiquei tanto tempo presa? Por que as pessoas me convenciam que esse cabelo não era o ideal cabelo para mim, que eu tinha que ficar lisa, que eu só seria bonita se eu tivesse cabelo escorrido? E foi louco, assim. Aí eu falei, será que eu posto na internet? Fiquei um pouquinho de medo, confesso, mas aí eu fui e postei a foto. Tanto que essa foto quando eu cortei o cabelo, que eu fiz o Big Shop, é a foto mais curtida no meu Instagram. Eu acho que ela deu, 100 mil de alcance, não sei, alguma coisa assim. Várias pessoas viram, repostaram a foto. E aí mais pessoas chegaram para mim por causa dessa foto. E só que aí eu não curti muito tempo, né? Eu só curti meu cabelo mesmo agora, em janeiro, eu acho que eu tirei. E aí fiquei um tempinho com meu cabelo natural, né? Tô aprendendo a cuidar dele ainda, tô aprendendo a cuidar dele com as meninas também do Instagram, porque elas me ajudam, eu ajudo elas. E o retorno é muito grande, assim. As pessoas gostam muito da minha trança, tanto que eu fiquei 1 mês e meio, eu acho, quase 2, sem usar trança, e aí começaram a perguntar, vai colocar trança quando? Porque o povo da internet é assim, se tá de trança, quer cabelo natural. Aí se tira, que coloca de novo, aí fica nessa. Aí, mas eu gosto sempre de trocar também, eu acho muito legal isso de poder... Eu falo que eu sou, cada cabelo eu sou uma pessoa. Com esse cabelo aqui eu sou uma, igual com esse cabelo aqui eu me sinto muito fofa, mas uma pessoa mais meiga, assim, mais nova. Aí com a trança muda a personalidade? Cada trança é uma personalidade diferente, é uma Jéssica diferente. Então eu Legal. gosto de estar sempre mudando, assim, acho legal e as pessoas gostam também. Às vezes quando o meu Instagram tá assim, né, baixinho, as pessoas cansam meio um pouco, né, das fotos, assim, e aí eu mudo de cabelo, dá aquele boom de novo, todo mundo começa a comentar de novo, vai interagir. Então isso também é uma, assim, né, é uma carta na manga que eu tenho. Quando o Instagram tá baixo, a gente dá um jeito de mudar de cabelo que as pessoas gostam. E aí começa a comentar de novo. E o que foi interessante que a Jéssica falou também é da questão da representatividade e identidade, né? Por exemplo, no meu caso, quando eu comecei a trabalhar a questão da autoestima e tudo, foi relacionado a um fator que, para mim, foi muito marcante, e eu ainda trato todo esse processo, que é o processo do tamanho do meu corpo, que eu sou gorda. Ah, Bárbara, mas você não é imensa. Tá, mas eu não sou padrão, eu sou gorda. Não, mas você não precisa te chamar de gordo. Uai, por quê? Gordo é xingamento? Então, não é só uma característica. Então, tipo assim, a questão da identificação, eu acredito também que, da mesma forma que o público da Jéssica se identifica com as tranças, com a negritude, com toda a militância que ela tem, que eu também tenho, né? Claro que cada uma no seu lugar de fala. Adoro ser chata, Paulo. Oi? Adoro ser chata e ficar enchendo o saco dos outros militando. Não, mas a gente tem que falar, porque a internet é isso, é lugar de militância mesmo, é de luta.
sabe? Porque é ali na internet que a gente tem a oportunidade de ver diversidade, uma diversidade que às vezes na nossa bolha social a gente não vê, né? E às vezes muita gente fala, ai, Bárbara, mas você não é gorda, como se gorda fosse um xingamento, como se eu estivesse me xingando. E não é. E quando as pessoas começaram a perceber isso, começaram a perceber que eu tô bem com o meu corpo, que eu consigo dançar polidense no biquíni, no maiô ali, tá tudo bem, o pessoal fala, do mesmo jeito que a magra faz, ela também faz. Beleza. Então é muita questão da identificação, né? É o que muito rola legal. muito na internet. A gente precisa ser a gente, né? Eu acredito muito no trabalho na internet, quando a gente está falando de influenciadoras, né? Quando a gente não está falando de empresas propriamente ditas, de vendas de produtos, né? Sim, Quando a sim. gente está falando de Uhum. influenciadoras. Quando a gente fala de influenciadoras, eu acho que é essencial a gente falar e mostrar quem a gente é, o que a gente defende, se posicionar, porque é isso que vai atrair a audiência, que vai fazer com que as pessoas se identifiquem, que a gente tenha essa conexão tão legal com o público, né, Jéssica? Uhum. Eu também acho que é importante as pessoas seguirem quem elas se identificam mais, né? Tipo, o cabelo igual, o corpo mais ou menos. Porque quando eu só seguia antigamente, né? Meninas do cabelão longo, enorme, liso, né? Com o corpo perfeito. Então a gente se cobra, a gente fica, por que eu não sou assim? Todo mundo é assim e eu não sou assim. Mas não é que todo mundo é assim. Você só segue as pessoas padrãozinho, todo mundo bonitinho, do mesmo jeito. Você não consegue se enxergar. Você rola o feed, só tem perfeição. Corpos perfeitos, fazendo viagens extraordinárias, vivendo a vida perfeita. E aí, quando a gente começa a seguir pessoas que realmente têm a ver com a gente, ajuda na nossa autoestima, a gente começa a se aceitar melhor, fala, não, eu também posso ser bonita, eu também sou bonita, não é só aquela pessoa que é bonita, todas nós somos. Então, acho importante a gente também ter esse cuidado de seguir pessoas que realmente se pareçam com a gente, que nos influenciam de alguma forma. Perfeito. Muito legal, gostei demais dos recados que foram dados aí nessas duas falas. Gente, eu queria agradecer demais. Eu acho assim, estou adorando o papo com vocês. Não tenho costume de ter esse tipo de conversa, porque eu não faço parte do meu universo, mas estou gostando demais dessa fala sua. E eu queria aproveitar a Jéssica me deu uma ideia aqui que eu queria aproveitar e perguntar para vocês sobre a construção da imagem ideal. Como que vocês enxergam isso? Porque é o que a Jéssica estava falando. Às vezes a gente tem essa tendência de eu vou procurar uma pessoa, você viu aquela artista e não sei o que e tal. E querendo ou não, esse mundo da internet, vamos dizer assim, na verdade não é só o mundo da internet, né? Isso tem também na nossa vida real, vamos dizer assim, offline. Mas eu fico muito preocupado, não sei se vocês pensam isso, a Bárbara, como é professora, talvez seja mais próximo dessa realidade, mas eu tenho filha nova, tenho filho novo também, como que as pessoas criam uma imagem ideal? Acho que a Jéssica falou um pouco sobre isso, né? Tipo, eu vou seguir as meninas com cabelo liso, porque eu me identifico com elas, o meu cabelo tem que ser igual ao delas. E a Bárbara já fala das pessoas que chegam para ela, tipo, mas por que você não é igual a outra, né? Por que você não faz igual, né? Uma coisa assim. Como que vocês veem essa questão dessa imagem ideal? Inclusive, a gente vai ter um dos dias, a gente vai conversar com o Dr. Paulo Macieira, que trabalha muito nessa linha, e é uma pergunta que eu vou fazer para ele também, sabe? Essa questão da imagem ideal, até onde que vai a saúde e onde que acaba a saúde e acaba se transforma às vezes até num transtorno mesmo, né? Da pessoa que não, mas Sim. o meu ideal de beleza, o meu ideal de felicidade é aquele. Sim. Porque vocês influenciam, né? Vocês são pessoas que têm um público, têm essa identidade com as pessoas. Como que vocês veem isso hoje em dia? Bom, então, eu falo, aí eu puxo o sardinho pro meu lado, né?
que na química não, a gente fala do sistema ideal e que esse sistema ideal não existe. E ele não existe mesmo na sociedade para nada. Não existe ideal de corpo, não existe ideal de vida. E o que eu falo muito é o seguinte: o corpo, aí lógico, né, que eu vou falar com aquilo que eu me identifico, mas em questão de corpo, se você é magro demais, você recebe crítica. Se você é gordo demais, você recebe crítica. Se seu cabelo é liso demais, você recebe crítica. Se ele é cacheado demais, você recebe crítica. Ou seja, é um padrão inalcançável. E isso é tóxico há muitos anos, de várias formas, que mexe, igual você falou de transtornos alimentares, anorexia e bulimia. É só a gente ver isso daí. Isso nada mais é do que um transtorno do qual você se olha no espelho e você não enxerga a imagem real sua. Então, isso daí é um distúrbio mesmo, que ele é causado por fatores externos, né? Pela sociedade, por críticas, etc. Eu fui uma adolescente e uma adulta até os 25, 26 anos, que eu já fiz inúmeras dietas. Eu fico aqui até amanhã falando para vocês quantas vezes meu peso já foi, já voltou, quantas dietas mirabolantes eu já fiz. Hoje, em março, eu recebi o diagnóstico de síndrome do ovário policístico. Então, eu descobri por que meu peso oscila tanto. É um distúrbio que ele tem a ver com hormônios sexuais e também tem a ver com insulina. Então, é um distúrbio endócrino, não tem cura, e hoje eu faço tratamento. Então, tratamento alimentar. Insulina, a gente está falando de alimento, né? Não tem jeito. Então, eu tenho que controlar minha alimentação, eu tenho que comer uma variedade de vitaminas. A Estela também vai estar aí na semana, ela é a minha nutricionista, ela pode até falar melhor no dia sobre a síndrome, mas tanto é que quando eu recebi esse diagnóstico, eu te confesso que eu não fiquei muito bem, não, porque eu pensei, poxa, eu demorei tantos anos para aceitar o meu corpo maior, né? Aceitar meus números maiores de calça, de roupa, de entrar em 200 lojas aqui em Mariana e não conseguir um short, um vestido, nada. E agora eu tenho isso e eu vou ter que emagrecer, porque na minha cabeça era isso, quando você recebe diagnóstico, você fica impactado, né? Então, na minha cabeça foi, pronto, eu vou fazer uma dieta, vou ter que viver de dieta, vou emagrecer, ai, que saco, eu demorei tanto para me aceitar. E assim, é uma doença e eu tenho que me tratar, não tenho o que fazer. Sim. Então, eu demorei assim, uma semana e meia, conversando com a Estela, entendendo. Tanto é que eu realmente emagreci, mas eu não emagreci assim a ponto de, nossa, perdi roupas porque emagreci 20 quilos. Não, eu ainda sou gorda, eu não perdi o meu estereótipo, né? Eu detesto isso, mas assim, eu não perdi essas características porque eu emagreci. Mas tinha uma questão de saúde no meio, né? Tem uma questão de saúde envolvida, porque muita pessoa... Aí ótimo também da gente frisar que muita gente acha que o que eu faço e o que eu falo é apologia a ser gordo, é apologia a comer mal. Não é isso. O que eu falo é de você aceitar o seu corpo do jeito que é, desde que tenha saúde. Se para você ter saúde, você vai ter que emagrecer 20 quilos, você vai estar saudável, é isso que importa. Entendeu? Se você você tem lá 100 quilos, 120 quilos, mas seus exames estão ok, tá tudo bem, é isso que eu falo, né? E muita gente acha que é uma apologia, você comer sanduíche todo dia, comer macarronada todo dia, não. Então, tem essa diferenciação que é importante falar também, né? Então, lógico que diretamente ao meu trabalho. Mas eu acho que é mais ou menos por aí, sabe? Não, perfeito. Entendi, sim. Jéssica, quer fazer suas considerações sobre isso? Foi o que a Bárbara falou, né? Que gordo demais não tá bom. E no meu caso, magra demais também não é bom, né? Não é uma pessoa muito bonita, assim, ser tão magrela. E é muito engraçado isso, porque eu vejo mulheres mais gordas que eu falando assim, gente, seu corpo é lindo, você é maravilhosa, queria ter um corpo desse.
Mas aí eu não queria ter um corpo desse, porque eu sei também as piadinhas que eu escuto. Eu cresci minha infância inteira sendo chamada de palito, né? Nunca foi uma coisa que me incomodou, vou dizer a verdade, assim. Até os meus 14 anos, eu acho. Eu nunca me incomodei com isso, porque eu gostava de ser magrinha, eu acreditava que eu ia ser modelo, que eu ia ficar com 1,70, mas não cresci o suficiente, fiquei no 1,59. Então eu adorava ser magrela, ficava desfilando, falando que ia ser modelo. Mas aí quando eu cheguei na minha adolescência, né, que as meninas começam a ter peitinho, a bunda começa a ficar grande, e todo mundo evoluindo, e eu falando, gente, será que eu tô atrasada? O que aconteceu com o meu relógio? Meu relógio tá atrasado, que eu não tô me desenvolvendo. E eu lembro que eu perguntava aos médicos assim, até quando que a gente cresce? Até quando que a gente engorda? Aí eles falavam, até os 21, calma, você vai crescer. E eu falava, então beleza. Minha mãe também me iludia horrores, falando assim, não, você vai você crescer, eu também cresci, eu também demorei. E aí, só que não chegou essa fase para mim. Eu sou uma pessoa que nunca chega nos 50 quilos, né? Eu chego nos 50 e aí caio. Eu sou uma pessoa que emagreço muito, muito rápido. Se eu não comer o dia inteiro, eu emagreço, assim. E aí eu também tive um problema de saúde, que era na tireoide, né? Minha tireoide estava morta, coitada. Não estava quase funcionando mais. E aí não estava cuidando do meu corpo direito, né? E não consegui emagrecer. Eu não consegui engordar por isso. Mas foi o que a médica falou, o meu biotipo é magro, não adianta, eu não vou conseguir ser uma paniquete, não vou ficar enorme, toda gostosona, porque eu não sou assim, minha família é toda magrela, meu irmão também é um palito, então não adianta. E eu demorei, eu vou confessar que foi esse ano, assim, fevereiro, janeiro, que eu comecei a aceitar meu corpo de verdade, porque eu não gostava, eu tinha vergonha de aparecer nos stories, assim, de mostrar meu corpo no espelho, né? Eu morria de vergonha, não aparecia de jeito nenhum. E aí, quando eu comecei a fazer o trabalho com a loja de lingerie, que eu tive que mostrar o meu corpo, aí eu fui me aceitando. Nessa época, eu estava na academia, então eu já estava um pouquinho melhorzinha. Quando entrou na quarentena, eu falei, meu Deus, sei que vai ser da minha vida agora. Eu vou ficar mais magrela do que o normal e vou ter que ficar mostrando meu corpo. Mas aí foi, não sei, foi assim, tão tranquilo que eu comecei a me aceitar. Eu fui perdendo meus quilos que eu tinha ganhado na academia, mas nada mudou, assim, eu continuei gostando de mim. E eu confesso que é lógico que eu quero ganhar uns 5 quilinhos ainda, que eu acho que eu sou muito pequitinha, mas eu agora me aceito, eu consigo me olhar no espelho e falar, nossa, eu sou linda desse jeito, eu não preciso pesar 65 quilos para ser linda. Eu gosto de mim assim, mesmo querendo engordar mais um pouquinho, mas eu continuo gostando de mim desse jeito. Se eu não engordar, não tem problema nenhum, é tipo isso, assim. Eu já me aceitei. E até a moça da lingerie falou que depois que eu comecei a postar meus stories, as meninas mais magrelas vão na loja e falam, eu vi Jéssica, se Jéssica é magrinha, ficou bonita, nem vai ficar bonita também. Eu tinha vergonha de estar. E aí é muito legal isso, né? Porque eu acho que a gente também precisa... Foi a questão que eu falei, que a gente tem que ver pessoas que combinem mais com a gente. Não só na questão do corpo, mas na questão do cabelo também. É muito raro. Hoje você vê mais. Mas assim, quando você vê fotos de loja, você vê a menininha do cabelo liso. Você não vê o seu cabelo, você não vê o seu volume lá no catálogo da loja. Então eu acho importante as lojas apoiarem isso, colocar corpos reais, cabelos reais, até pele mesmo reais, né? Colocar uma menina com acne no rosto, não tem problema nenhum, porque muita gente sofre disso. E aí a gente vê aquela pele do Instagram, igual a minha, todo mundo acha que minha pele é boa. Gente, se eu tirar a maquiagem aqui, vocês não estão entendendo o negócio. É toda manchada. Mas o Instagram é uma mentira, gente. As pessoas não entendem isso, que ali a gente passa um facetune no rosto para tirar as manchinhas, né? Dá para você fazer tanta coisa. Eu tava vendo uma matéria outro dia de uma chinesa, eu acho, não sei, né, que mudava ela totalmente nas fotos e aí ela foi desmascarada, mostrando a realidade. Gente, eu fiquei chocada, nem eu sabia que dava para fazer isso. Mas as pessoas... Nossa, o Photoshop, assim, você muda a pessoa toda. Então, não adianta a gente ficar se comparando no Instagram, porque Instagram não é realidade, não é realidade de ninguém. Ninguém acorda bonita lá no stories, falando, oi, gente, bom dia. A pessoa levanta primeiro, escova o dente, lava o rosto, né? Às vezes passa até um corretivo para dar bom dia. E a gente achando que a pessoa já acorda linda e maravilhosa. Não é isso, não é verdade. Exatamente. A gente tem que filtrar. Sim. Meu namorado brinca comigo, falando assim, que ele vai fazer uns stories meu acordando de verdade, assim, na realidade, para postar para as pessoas verem que não é tudo isso. Igual quando às vezes meu cabelo tá bem sujo, né, que eu passo gel e aí eu tiro o gel, eu gosto de mostrar no stories para mostrar que meu cabelo não acorda bonito, ele acorda todo amassado, horroroso,
Igual hoje, ele tá meio sem brilho, opaco, coitado. Então não adianta. A gente, nas fotos, até o stories mesmo, esses filtros de Instagram já deixa a gente mais bonita. Então não existe a perfeição. O stories todo muda, gente. iPhone, a câmera de iPhone faz milagres, gente. Vocês não estão entendendo. Isso é fato. Então, já que vocês começaram a falar de filtro, começaram a falar de câmera, etc., eu queria saber, assim, só porque a gente já está caminhando para o finalzinho da conversa, né? Acho que para mim está ótimo. Eu estou adorando o bate-papo. Achei sensacional. Eu também. E que bom que vocês estão gostando. Eu queria que vocês falassem um pouquinho desse processo. Como é que vocês fazem? Se vocês podem falar assim, quando eu vou gravar vídeo, como é que vocês... Porque, assim, tem pessoas que estudam, tem pessoas que são muito, muito técnicas, e tem pessoas que são muito instintivas, né? É natural, cada um tem o seu estilo. Como que é o processo seus, assim? Como é que vocês fazem? Vocês fazem do próprio celular? Vocês têm equipe? Não tem equipe? E aí, logo depois, eu vou perguntar para vocês sobre parcerias, tá bom? Beleza. Bom, então, quando eu comecei a trabalhar com isso, no início de tudo, eu estava tentando ir para o YouTube, porque eu estava tentando fazer vídeo, eu falava muito de educação, muito de resenha de livro, esse tipo de coisa, que foi no finalzinho de 2018. Mas, assim, nem tinha nada pensando em influenciadora de Instagram. Falava que eu, Bárbara, coitada, claro que não. Então, eu queria, assim, outra área no YouTube para falar dos meus livros e tal. E aí eu comprei um celular melhor, eu comprei um Samsung, que era um S9, na época era um celular muito bacana, em 2018, e ele tinha uma câmera muito boa. E eu falei, não, para gravar vídeo no YouTube, isso daqui tá excelente. Eu pegava essa bibliotequinha, assim, era na sala, vinha um sol, então ali já fazia iluminação e eu metia bronca. Aí o que aconteceu? Virou 2018 para 2019, a Letícia me motivando muito, porque, né, a gente se conhece há muitos anos, sempre trocando ideia, e ela me motivou muito. E aí eu falei, vou tentar esse negócio de Instagram. E aí existe um negócio, Jéssica vai concordar comigo, que é assim, é uma máfia do capitalismo, do Instagram, do Mark Zuckerberg com o iPhone, que assim... Tem alguma coisa ali. Tem alguma coisa, porque se você não tiver um iPhone, dificulta. Dá para você fazer? Dá, mas dificulta a sua vida 500%. Então, assim, o equipamento que eu tive que trocar em 2019, que eu tive que comprar com apoio do meu marido, queridíssimo, que ele que é minha equipe, que tira minhas fotos, às vezes com uma tromba de todo tamanho, sabe? Mas é ele que tira minhas fotos, ele que me ajuda nos rolês todos. Geralmente é o cônjuge que sobra aí, né, gente? Mas aí o de equipamento, assim, a primeira coisa que eu adquiri foi o iPhone em agosto do ano passado. Então, eu fiquei, assim, uns 4, 5 meses trabalhando com o Instagram, com Android, e realmente estava me passando raiva. Era o story, a qualidade da imagem. Quando você abre o Instagram pelo Android, tira uma foto, faz um story, a qualidade despenca, às vezes trava. Tem alguma coisa ali que eu não sei direito, se é alguma coisa do iPhone com o Instagram. Não estou zoando, estou falando sério. Tem uma parada ali que tudo é mais compatível com o iPhone. O que eu já ouvi falar é que o Instagram é uma plataforma que surgiu para o iOS. E que isso mesmo. Ele foi né? E aí depois foi adaptado para Android. Então é então, isso mesmo. Tudo explicado, então. É isso mesmo. Então, tudo explicado. Porque eu passei uma raiva, porque eu urrei assim, para comprar um S9, que era um celular top de linha da Samsung, e no ano seguinte eu tive que comprar um iPhone. Eu fiquei muito pé da vida. E eu ficava com meu marido, não, será que não tem jeito mesmo? Ele, Bárbara, pelo visto não, né? Você tem 5 meses que você está pelejando aí,
Não, vamos dar um jeito aqui. Aí a gente deu um jeito e conseguiu comprar. Mas mesmo assim, não comprei lançamento, não. Comprei o modelo de 2017, funciona super bem. Aí tem essa vantagem, né? Que o iOS ele funciona por muitos anos, então você não precisa comprar um melhor aparelho, top de linha, porque ele ainda vai funcionar muito tempo para você. Então, é assim, uma coisa compensa a outra, né? Compensou, né? Aí, e acaba que desenvolvo muito bem. Então, de equipamento que eu tenho é o iPhone mesmo. E depois eu comprei uma ring light. Vocês veem que tem uma luzinha aqui. A Jéssica acho que também tá com a dela, né, Jéssica? Uma ring light que acaba que para a gente, principalmente na quarentena, que a gente está fazendo nossa produção de conteúdo toda em casa, uma iluminação é essencial, não tem jeito, né? Mas, no mais, assim, de o que a gente precisou, assim, para começar foi um iPhone e uma luzinha. E como que é o seu processo hoje? Como é que você faz hoje? Por exemplo, eu ia falar esse negócio do iPhone, mas eu fiquei com vergonha. Eu falei assim, não vou falar, não vou falar. Ai, que menina patricinha, gente, falando de iPhone. Não, mas é uma realidade, meu amor. Se você quer ser o digital influencer, infelizmente você vai ter que desembolsar aí um iPhone, porque o meu iPhone é o iPhone 6 ainda, já tem 4 anos, né? E se você pegar o meu iPhone de 6, um Samsung aí, sei lá, o mais top, o meu storage ainda vai ficar melhor do que o Samsung mais top que o meu celular. Então não adianta, eu também uso meu iPhone, tá aqui na luta, coitado. Inclusive, já tô aprendendo a trocar ele. Mas é só isso mesmo. O iPhone e a luz. Meu namorado até brinca, falando assim, que no meu quarto, quando eu tô gravando ou fazendo alguma coisa, tipo agora, dá até dor de cabeça de ficar. Porque eu tenho uma ring light, aí já tem outra luz ali, aí tem a luz mais forte também. O meu pai comprou uma luz desse tamanho, assim, pra mim. Eu não sei que luz é essa que ele achou, mas é desse tamanho. Enorme, assim, vai ficar no quarto. Porque eu já sou uma pessoa cega, né? Eu tenho 3 graus, assim, de miopia. Então, tudo pra mim é escuro. Pra mim ainda tá escuro, eu quero mais luz. Mas é isso. Iluminação do dia é legal, sim. Só que tem o problema do horário também que você vai gravar. Porque fica oscilando. Sim. O sol vai, o sol volta. Aí você fica mais pretinho no vídeo. Aí depois estoura. Aí depois abaixa de novo. Eu também comecei só na luz do dia também. Eu começava a gravar 4 horas da tarde, né? A burra aqui. Aí gravava 4 horas da tarde. Aí quando eu chegava no final do vídeo, tava tudo escuro já. Tava noite. E eu achando que tava arrasando. Mas aí eu comprei uma ring light. Tem muita ring light baratinha, então não precisa também gastar horrores, não. Dá pra fazer caseira. Tem tanto vídeo no YouTube ensinando a fazer ring light. Eu tenho uma caseira. Eu usava uma caseira antes de ter a minha, que eu fiz com papelão. Isso mesmo. Papel, alumínio e luzinha de LED de Natal. Isso mesmo. Então tem várias opções. Você não precisa gastar um dinheirão, até porque, né, não é todo mundo que pode. E quando as pessoas gostam de você mesmo, interessa a iluminação também, o celular, as pessoas vão ficar pelo seu conteúdo, e aí você vai conseguindo mais, né, parcerias e trabalhos, juntando dinheiro para você conseguir um equipamento melhor. E de ajuda mesmo é o namorado, coitado, que sofre também. Eu conheci ele odiava tirar foto, né? O bichinho não gostava de tirar foto, era uma selfie assim e acabou. Hoje ele tira mais foto que eu. De tanto que eu enchi o saco dele. Eu lembro, a primeira vez que a gente foi na praia, eu falei, eu preciso fazer fotos para postar no Instagram. E eu passava o dia inteiro fazendo foto. Ele, Jéssica, vamos curtir a praia, pelo amor de Deus. E eu, não gostei dessa foto. Tem que ser assim. Então é muito legal. Mas ele me apoia super, tadinho. É muito bonitinho. O Lucas também. Isso é importante, ter apoio de quem tá próximo de você. Não, a minha família inteira me ajuda. Minha mãe também, apesar que hoje eu vivo com meu marido, mas minha mãe, inclusive hoje, ela estava no WhatsApp mandando que a gente ia estar aqui hoje para todo mundo morrendo de orgulho. Inclusive, deve estar assistindo isso daí. Não, minha mãe também é fã número 1, minha filha. Ela não pode lugar nenhum. Ela fala, minha filha é digital influencer. Você já viu ela? Aí mostra foto, não sei o quê. Minha mãe isso louca, é essencial. Isso é essencial. Ter apoio ajuda muito, principalmente nos momentos difíceis, igual a gente citou aqui. Apoio é fundamental. Bacana demais, gente. Eu ia perguntar sobre a quarentena. Queria saber como é que vocês estão sobrevivendo à quarentena. Se vocês estão tendo, assim... vocês estão recebendo abordagem dos comércios, o pessoal tem procurado vocês, porque... Hoje, né, como a gente está todo mundo dentro de casa, né, pelo menos deveríamos estar, né, a maioria.
Como é que vocês estão recebendo essa questão das parcerias dentro desse período de quarentena? Vocês estão Beleza. disponíveis? Como é que está aí? Então, a minha questão das parcerias, o que aconteceu? Eu acho que até a gente já está 3 meses de quarentena, eu acho que assim, o primeiro mês, um mês e meio, mais ou menos, eu fiquei mais parada, mais introspectiva. A pandemia foi um negócio que impactou muito psicologicamente falando a mim, eu acho que a todos, né? Isso não é para todo mundo. Mas, assim, eu dei uma baixa mesmo, eu não estava tão focada no Instagram, inclusive eu estava repensando muito se eu ia continuar trabalhando ou não, porque aqui em Mariana o contexto ele foi um pouquinho tenso, né? No início, todo esse processo, a questão do comércio, etc., e não só do comércio, né, que todo mundo tem suas necessidades, mas assim, a gente também viu a questão da Vale, a gente viu várias questões, e isso daqui me perturbou muito a cabeça, não fiquei muito boa assim não, sabe? Então, para todo mundo, mas assim, eu digo que eu ficava pensando, como que eu vou trabalhar com internet, com isso tudo acontecendo, e o meu senso de humanidade, as pessoas que estão morrendo, eu fiquei neurada mesmo, sabe? E acho que todo mundo ficou assim um pouco, a gente ainda está processando, porque a gente não tem previsão de quando isso vai acabar. Hoje mesmo eu estava assistindo, parece que o pico no Brasil vai ser final de agosto ainda, pensa se for isso mesmo. Então a gente não tem previsões, né? E a questão de emprego, a gente também não sabe como que fica, né? Eu que trabalho como professora, enfim, eram dezenas de questionamentos. Então, quando foi para a segunda metade assim desses 3 meses, e principalmente nas últimas 3 semanas, no último mês, eu falei, não, olha, isso daqui é uma realidade, o que eu, como influenciadora, posso fazer para contribuir, né? Então, o que eu posso fazer para contribuir com quem precisa trabalhar, né? Com o comércio da cidade, né? O comércio alimentício, o comércio de roupa, o que eu posso fazer para ajudar dentro do meu trabalho, facilitar alguma coisa, né? Fazer teve um dia que eu pus até uma caixinha, tipo assim, indique aqui algum comércio que você acha legal, e eu estava indicando nos meus stories, tentando divulgar mesmo para ajudar. Foi o que eu pensei, o que eu, dentro de como influenciadora, eu posso fazer? E algumas facilidades dentro das pessoas que me procuram, das novas parcerias, eu também vou facilitando os meios. Eu tenho esse privilégio porque eu tenho um outro emprego. É bom deixar isso claro. Eu consigo facilitar porque eu não vivo 100% dessa renda. Uma renda, inclusive, que, infelizmente, eu acho que não é só Mariana, estou falando de sociedade, ainda é desvalorizado. Jéssica também vai concordar comigo nisso. Então, é uma profissão que ela ainda é desvalorizada, que não é todo mundo que valoriza, né? Então tem todo esse processo, mas dentro da minha realidade eu tento adaptar algumas coisas para ajudar. Bacana. E para a gente também não perder não se distanciar da realidade, né? Porque... Justamente. Não dá para fazer um story de sei lá que tipo de parceria, como se nada estivesse acontecendo, se fosse tudo lindo, não dá para fazer Exatamente. Isso. Né? Então a gente tem que adaptar. Tem que ter um pouco de bom senso, né? Bom senso, humanidade, empatia e por aí vai, né? É isso mesmo. Então, eu vejo esse movimento, igual a Jéssica falou, que a gente troca muita ideia entre a gente, né? Eu tenho influenciadoras mais próximas de mim, como a Jéssica, então a gente está sempre trocando ideia, alguma coisa, pegando opinião, se a gente tem alguma dúvida, enfim. E sempre agindo dentro da nossa verdade, que é bom frisar, né? Que a verdade de uma nem sempre é da outra. E muita gente, no meu caso, eu também estou tendo muito contato de pessoas para fazer parceria. Quando é uma parceria que não dá para ser online, né? Precisa ser algum serviço presencial, alguma coisa. A gente está estruturando e eu estou programando junto com o parceiro para quando as coisas ficarem um pouco melhores. Quando eu me sentir mais segura de ir no local. Então, tipo, agendamentos, né? Entendi. Bacana. E alguns outros que dá para fazer, igual o delivery de comida, esse tipo de coisa dá para fazer de casa. Então,
vai tranquilo, vai sem problemas, Uhum. né? Então, a gente vai adaptando Entendi. ali, mas o presencial eu ainda não estou fazendo. Ainda não me sinto segura para fazer, não tanto por mim, como eu falei, mas pelo meu contexto, com a minha avó, que é idosa, Sim. enfim. Mas Perfeito. aí a gente vai... Eu, pelo menos, estou fazendo dessa forma. E você, Jéssica? Eu também tô ficando mais em casa. Eu acho que, na verdade, eu não fiz nenhum presencial. Acho que só um. Mas, eu também, eu fazia, no caso, provador em loja. Eu vou na loja, provo a roupa, mostro. E aí as lojas começaram até a me trazer aqui em casa, né? Elas separavam lá na loja, me trazia aqui e eu fazia em casa mesmo. Que eu acho que é mais fácil também, né? Porque aqui cada um no seu espaço. Eu acho que não tem necessidade até da gente ir lá na loja, já que as lojas estão fazendo entregas de roupas, assim, essas coisas. Então, acho que é mais fácil já vir, passar aqui, Faz deixar. sentido Sim, mesmo. muito. Até Uhum. mostra o delivery, né? É mais uma coisa para você frisar. Exatamente. Bacana. Não precisa, igual essa questão também, igual ônibus. Eu tô morrendo de medo de pegar ônibus, gente. Não tô pegando Eu de também. Nem eu. E aí, às vezes, precisar de ir, não, acho que é um trabalho desnecessário. Eu acho que dá pra gente simplificar muito e deixar em casa. Igual uma loja também que eu fiz, até falou assim, eu acabei preferindo em casa mesmo. Talvez a gente continue, depois da pandemia, continue em casa mesmo, porque até eu me sinto mais confortável, assim. A gente fica mais à vontade de falar, de gravar. Fica. Menos tímida, porque a gente Uhum. grava 10 vezes porque erra as coisas de vergonha. Em casa, pelo menos, tá lá sozinha, você pode... É, né? porque tem o negócio, você aparecer na loja, a loja tá lotada e você fazendo material dá uma vergonha. Não, eu sempre espero, eu fico assim, quieta, esperando a pessoa ir embora. Aí a pessoa Eu não vai também, fazer. faço a egípcia, total. Exatamente. E acaba ficando melhor, assim, mais natural, porque a gente fica mais à Fica. vontade dentro de casa. E a gente tem mais tempo para fazer, então fica até com uma qualidade Isso. melhor, edição, essas coisas. Exatamente isso. Não precisa ter correria de você ter que ir lá, postar, não sei o quê. Você tá aí no seu cantinho, você vai lá, faz uma maquiagem, grava stories e tranquila. Então eu tô fazendo mais em casa mesmo. Eu me sinto mais confortável, assim, pelo menos agora. E eu até achei que, né, que ia diminuir, assim. Os recebidos a gente tá recebendo mais, né? Os presentinhos. Recebidos tá mais. Nossa, tá aumentou, mais mesmo. assim, super. Eu tô adorando, gente. Legal. Pode continuar, inclusive. Pode. Comida, então, principalmente. Tem uma lanchonete aí, me manda um pastel frito que eu tô amando. Não, e quem ama também, né, Jéssica? É o marido namorado, né? Vamos combinar. Porque, se eu não guardo pra ele, meu filho, até briga. Outro dia eu recebi uma broa aqui que a família inteira comeu e falou, onde que é? Eu quero comprar mais. Todo mundo gosta. Então, é legal, assim. Pode mandar presentinho que a gente gosta. A gente posta, propaganda bonitinho. A gente tem um comércio muito variado aqui, Mariana. Eu acho que o pessoal ficou muito mais criativo agora na quarentena também. As pessoas, quem está aproveitando essa época para se reinventar, está se saindo muito bem e muito na frente. Porque são, assim, o que a gente recebe, eu não teve um que eu falei que, nossa, não estava legal. Todos muito bons, a qualidade muito boa, tanto de comida quanto de produto. Não tenho nada a reclamar, muito pelo contrário. Então, assim, o pessoal está se reinventando e aproveitando mesmo. Isso que está sendo bacana também de ver. Não, e isso até facilita pra gente também, né? Porque eu, pelo menos, não gosto. Tipo, se eu receber alguma coisa e não gostar, eu não acho que eu não vou conseguir falar mentira e falar assim, gente, eu tava também maravilhoso. Não. Eu não consigo não tem mentir. Como. Eu morro, porque senão a pessoa vai confiar em você, vai acreditar na sua palavra, aí vai comprar, vai pedir na casa dela e falar, nossa, mas não era tão legal assim. Jéssica falou que era maravilhoso. Mas foi como a Bárbara falou, o comércio daqui é maravilhoso, todo mundo, nossa, as coisas são incríveis, assim, uma coisa mais gostosa que a outra, então facilita muito mais o nosso trabalho. Sim. Legal, gente, muito bom. A gente está aqui com a nossa audiência, já está caindo, porque nós já estamos chegando aqui, são 10h36 já. Verdade. Mas tem uma galera bacana acompanhando a gente lá no Facebook. Até vou mandar um salve aí para o pessoal que está resistindo no Facebook. A gente fala demais, né, deputados? Não, tranquilo. A gente está aqui para conversar mesmo. Como eu tinha feito o compromisso de abrir para eventuais perguntas, tem 3 pessoas aqui. Eu vou abrir o áudio deles. Se eles quiserem fazer alguma pergunta, tem a Cibele,
A Fernanda e o Wellington, E o se não me Wellington. engano, o Wellington é um parceiro nosso que provavelmente vai participar da live com a gente também. Uhum. Se algum deles quiser se manifestar, Cibele, quiser fazer alguma pergunta, o áudio está liberado. Alguém? Ai, gente, eu fico meio sem graça de falar perto de pessoas que me influenciam tanto, né? Mas tudo bem. O que vocês indicam, como vocês dão um conselho para alguém que está começando nesse mundo digital? A Bárbara, porque ela foi atrás, e a Jéssica, porque o mundo veio para ela, né? Então, que conselho dá para essas duas pessoas? Bom, para mim, no meu caso, eu tive e tenho e faço, sento a bunda e estudo, principalmente a plataforma do Instagram, porque a Jéssica com certeza também já sabe muito desse mundo, então com certeza teve que procurar muito também, vai concordar comigo, que é uma plataforma que a gente precisa saber como que ela funciona mesmo. Questão de alcance, questão de hashtag, questão de melhor horário para postar, questão de audiência. Você tem que ter uma noção mesmo do digital, do fundamento, né? São fundamentos e variáveis parecidas com outras plataformas como YouTube e tal. As estratégias são diferentes porque os algoritmos são diferentes, mas os conceitos básicos você precisa saber e você tem que conhecer sua audiência, né? Você tem que saber o que ela gosta, né? Tem um perfil excelente, inclusive, que a Cibele conhece, mas para quem está escutando, quem foi empreendedor principalmente, que é a Samara Araújo. Ela trabalha com marketing digital e ela produz muito conteúdo sobre isso, principalmente quem está querendo vender no Instagram, esse tipo de coisa. Então, a gente precisa conhecer a plataforma. Eu tive que buscar isso, porque como eu vim querendo, né? Como não chegou até a mim, eu fui buscando, estou buscando. Então, eu preciso criar estratégias para atingir as pessoas que eu quero, né? O meu nicho, etc. Então, estudar é bem essencial, assim. Muito legal. Jéssica, qual a sua dica? Eu acho que primeiro foi o que a Bárbara falou, você tem que achar um nicho. O que você quer fazer no Instagram, do que você quer falar, o que você quer passar e focar nisso, né? Eu, no caso, eu sou meio assim doidinha. Eu falo de cabelo, falo de maquiagem, falo de, né, várias coisas. Mas eu acho legal também, importante, você tirar fotos boas, porque pelo menos foi isso que me ajudou, né? Tirar fotos legais, com uma qualidade legal, uma edição legal. Isso ajuda muito, porque isso tem um grande alcance. As pessoas gostam de ver uma imagem com boa qualidade, chama mais atenção. Usar hashtags também, mas tem que ter hashtags também que façam sentido. O Instagram é meio complicado, assim, quando você trabalha com ele, porque uma hora uma coisa é boa, mas aí se você faz muito essa coisa, ela deixa de ser boa e começa a te atrasar. A hashtag, por exemplo, me ajudava muito. Foi com a hashtag, eu consegui um alcance enorme. Mas aí o Instagram foi tipo, não, essa menina tá usando hashtag demais. Aí agora a hashtag já não me dá tanto alcance assim, né? As pessoas me encontram mais agora pelaquela página lá do Explorar do que pelas hashtags. Então o Instagram é meio complicado, assim. E é legal também saber esse negócio do horário. Geralmente eu gosto de postar à noite. À noite o alcance, assim, é bem melhor. Acho que as pessoas estão mais tranquilas em casa. E uma coisa que também não gosto é postar final de semana. Eu acho que as pessoas estão meio assim, né? Sei lá, com a família, às vezes fazendo um churrasco, e aí não fica tão ligada nas redes sociais. Mas aí é só fazendo mesmo. Cada público, às vezes o que é bom para mim não é bom para você, mas uma coisa também legal é ficar... às vezes a gente acha, né? É modinha, não vou fazer. Igual esse negócio do challenge, né? Eu falava, eu não vou fazer isso não, é modinha, tá todo mundo fazendo isso, vou fazer para quê? Mas aí a gente faz e a gente vê o resultado, a gente fala, gente, eu vou fazer mais vezes, assim, porque ficou bom o negócio. Então, é legal você ir acompanhando também, mesmo sendo modinha, a gente achando que é chato, mas as pessoas gostam, não interessa. Pode eu postar, Bárbara posta, o outro posta, as pessoas vão curtir do mesmo jeito, vão comentar. Então, é bom a gente ir seguindo, assim, as modas que vão entrando, pra gente se atualizando e as pessoas continuarem te seguindo e te encontrando também.
É seguir as tendências e ser criativo. Isso. Dentro de uma tendência, você cria algo novo ali dentro, né? Dentro de challenge, igual você fez do Betty a Feia. Eu nunca tinha visto do Betty a Feia. Então, você pegou uma temática que era da televisão e jogou dentro de um challenge. Então, a criatividade dentro de uma temática maior, dentro de uma área maior, e isso é muito bacana, né? Legal. Não Muito bacana. É você pegar uma inspiração e colocar no meio para as pessoas verem que tem alguma coisa diferente, assim. Não adianta você pegar e falar, vou fazer igual, assim. É bom você ter o seu estilo, fazer do seu jeito, igual tem challenge. Tem gente que faz challenge de música de funk, outras meninas fazem de outro estilo. Então, coloca o que mais assim, né? O que mais se identifica, assim, essas coisas. A gente começa embora. Pra falar. Como é que fala? Consegui. A Jéssica, eu acho que travou um pouco, né? Travou, agora voltou. Então, primeiramente, eu queria parabenizar vocês por esse trabalho, por estar falando isso. Eu sou daqui de Ouro Preto, conheço a Jéssica pela internet, não conheço ela pessoalmente. E a Bárbara estava aqui na reunião, dei uma corrida, fui lá no Instagram olhar o Instagram dela e acabei descobrindo que o marido dela me dá aula. E, assim, não conheci ela, também gostei do conteúdo por identidade de corpo. Elas estavam falando de corpo e realmente é uma coisa que eu não estava abordando tanto no meu Instagram e eu estou vendo uma necessidade de estar abordando isso agora aqui, porque as pessoas mesmo, igual vocês falaram, elas têm uma ideia de bonito, aquele padrão, né? Igual eu era pequena, eu ia no shopping, eu via pessoas de cabelo liso, cílios postiços, e eu via aquela imagem, né? Aceitando aquela imagem como só aquilo era bonito. Então, assim, eu achei muito interessante tudo que foi falado na live. E parabenizar vocês. E eu queria perguntar, Obrigada. uma pergunta mais direcionada para a Jéssica, porque eu estou passando pelo processo de transição capilar também, e eu não sou negra, né? Enfim. E eu queria perguntar como lidar com o medo da rejeição do público, porque ela tinha falado da trans e tudo, e eu dei uma pesquisada a respeito desse processo de transição capilar, e eu vi que ajudou muito algumas meninas no crescimento do cabelo, enfim, acho que até por a gente não vê o nosso cabelo todos os dias, a gente vai ver a trança, né? Então, eu não sei se ajuda no crescimento ou é por não ver o cabelo que ele, né, enfim, cresce mais. E eu queria saber, porque eu tenho medo de colocar a trança e pessoas virem, os haters, né, falarem a respeito que eu Apropriação cultural. Sim, exatamente. Eu tô querendo usar isso para me promover, para ganhar like, enfim. Uma menina me perguntou isso esses dias. Assim, foi o que eu falei. Cada pessoa tem uma opinião, cada pessoa acha alguma coisa, né? E para mim, assim, no meu ver, eu não me importaria de uma pessoa que quer usar as tranças como ajudar na transição. Realmente elas ajudam muito porque elas pesam bastante, ela puxa o seu cabelo. Então isso faz com que seu cabelo, né, o couro cabeludo, né, se desenvolva mais rápido. Isso me ajudou bastante, até porque ajuda na gente na autoestima também, porque a gente se sente muito mal com aquelas duas texturas, aqui fica liso, aí fica um chapéu assim, maravilhoso. Então eu não me importaria, eu não me sinto, como que eu posso dizer? Tem gente ofendida, exatamente, de ver uma branca com trança. Eu acho que o mais importante é a pessoa respeitar a história que tem por trás disso. A pessoa saber que a trança não é só uma modinha, não. É para você fazer a trança e ir ali no Lollapalooza, curtir o festival, toda bonita, tirar foto, postar no Instagram. Enquanto as pessoas que usam as tranças porque precisam, porque querem ajudar nesse processo do cabelo, etc., são taxadas como feia, são taxadas como sujas. Enquanto as menininhas do Lollapalooza são lindas e estilosas. Então, eu acho que desde que a pessoa respeite isso e use isso como você quer usar na forma de transição capilar,
eu não me sinto ofendida por isso. E se uma pessoa se sentir ofendida vendo a sua foto, vendo você na rua e te falar alguma coisa, uma pessoa negra, eu acho que a pessoa tem que simplesmente só se calar. Porque a pessoa que se sente ofendida está na sua posição, né? Então a gente não adianta tentar rebater e falar assim, mas o que que tem? Todo mundo é igual, a coisa mais burra que tem é as pessoas que falam, mas vocês. Então, chapinha também é apropriação cultural. Alisar o cabelo também é. Vocês estão roubando da gente o cabelo liso. E isso não existe. É a mesma coisa do racismo reverso. Não existe. Então, acho que é só saber que se alguém te falar com você, olha, realmente eu não gostei, você é branca, você não deveria usar. Você fala assim, não, beleza, desculpa, me perdoe, e é isso. Não é para ficar rebatendo, falando assim, não, mas eu que paguei e não sei o quê. Então, eu acho que é isso, assim. Eu não tenho muito o que falar, porque realmente isso não é uma coisa que me ofende. Eu vi É até lugar de fala, né? Exatamente. Eu vi um vídeo de uma menina africana, ela explicando que o único lugar que existe esse negócio de apropriação cultural é no Brasil. Porque lá fora não existe isso. É normal para eles todo mundo usar trança. Mas aqui a gente é um país, assim, meio complicado, né? Tem várias questões aí. Então, eu acho que é isso, assim. Cada pessoa sente e acha uma coisa, né, diferente. Se eu puder fazer uma contribuição rapidinha aqui, não sei falar nada de cabelo, tá? Já vou alertar que eu não vou dar dica de crescimento de cabelo, não. Não, é porque, na verdade, é o seguinte, gente. Eu vejo que as pessoas, infelizmente, hoje em dia, estão muito preocupadas com, igual, né, a gente está vendo aqui a Fernanda, né? E estão muito preocupados com a questão da intolerância que está. A gente no portal tem uma postura assim, de tentar ser... Não é questão de defender A ou B, política A ou política B. A gente não tem não precisa de fixar esse posicionamento político. Mas a gente tem que respeitar, a gente respeita as opiniões de todos, a gente busca respeitar a vida, principalmente. Então, quando a gente faz alguma postagem, por exemplo, e eu fiz e eu me senti mal por causa fizeram, acho que, se não me engano, acho que 800 dias, alguma coisa do assassinato da Marielle, eu não lembro, acho que são 800 dias mesmo. E a gente colocou uma foto dela, não com viés político. Não foi essa a nossa intenção. É uma questão de vida. É uma questão de um crime, né? Não foi uma questão... Não tivemos essa intenção política. É porque hoje tem que ser direita ou esquerda. Você tem que escolher um lado. Então, é isso que eu estou dizendo, sabe? Extremismo. Eu fico um pouco assim, até nesse sentido que eu estou querendo colocar, essa questão que a Fernanda está colocando, até te agradeço aí, Fernanda, de você inclusive ter ligado a câmera, que eu acho bacana. Não tem problema nenhum, a gente fica super feliz. E a gente fica até, às vezes, até um pouco assim, mas, poxa, ela, uma jovem, né, precisa, tipo assim, se sentir incomodada da forma que ela usa ou não o cabelo. Então, é um mundo não muito legal esse que a gente está caminhando, né? Espero que a gente consiga mudar um pouco isso. E acho que o que a gente está fazendo aqui hoje talvez seja um pouco isso, sabe? Quebrar um pouco esses falsos paradigmas, se é que é possível, né? Mas pelo menos aos pouquinhos a gente vai tentando mudar, né? O que eu vejo muito é porque a gente tem uma linha muito tênue entre valorização e extremismo. Então, assim, se você é contra, colocando o óbvio aqui, né? Se você é contra o Bolsonaro, você é comunista. Ou você é petista. É como se não existisse meios termos, né? Outra possibilidade, né? Exatamente, e na verdade não, né? Enfim, só dei o exemplo de política, lógico que eu não vou entrar nisso aqui, mas isso serve para muitas coisas. Não, ou você gosta de macarronada ou você gosta de lasanha, sabe? É uns extremismos que não fazem sentido, mas que está muito... associado. Eu acho que Jéssica foi muito feliz no que ela disse em relação às tranças. Lógico que eu não estou no meu lugar de fala, eu falo como educadora aqui, né? Como que tem alunas pretas, brancas,
pretas que não aceitam seu cabelo, que alisam ou que alisam porque a mãe quer que alise. Então, eu falo desse lugar de fala. E eu vejo que é muito isso. Eu acho que é importante a gente valorizar, né? A gente saber o que é o que é nosso, o que não é, o que é lugar de fala, o que não é, e também ajudar aquilo, né? Então, eu acho que Jéssica, assim, foi pontualíssima no que ela falou, e é muito bom ouvir de alguém que tem propriedade para falar, né? Bacana. Gente, infelizmente, né? Acho que nosso tempo acabou. Acho que a Jéssica já foi até embora. Nossa, deve ter caído, coitada. Eu agradeço demais. Vou ver se ela volta aqui só para eu poder fazer o agradecimento. Enquanto isso, eu vou ler só umas mensagens rapidinho aqui. Tá, joia. Tem uma que Érica Rangel, no Facebook, está perguntando qual que é o seu canal, Bárbara, no YouTube. É Professora Bárbara Dias. Prof. Bárbara Dias. Beleza. Então, tá respondido aí. Prof. Bárbara Dias. E aí tem uma aqui que é uma parceira aí, tá sempre junto com a gente, que é a Valéria. Um abração, Valéria. Valéria é vizinha lá da minha mãe, tá lá, é conhecida de muitos anos. O Wellington, tá bom, Wellington? Tudo bem? Beleza, Wellington. O Wellington é meu colega de trabalho. Aí, ó. Aí. Acho que ele tá querendo falar alguma coisa. Deixa eu ativar o som dele aqui. Pode ativar o seu som, Wellington. Eu já liberei aqui. Aí. Não. Ih, fechou de novo. Abriu e fechou. Tá aí na ferramentinha aí, pedir para ativar o som. Não tá conseguindo? Tinha ativado uma hora. Aí, ó. Galera, eu ainda apanho um pouco com esse zoom aqui. Aproveitar o finalzinho aí do bate-papo, né? Parabenizar vocês. E obrigada. Eu acho que é um assunto atual, assim, é um assunto que a gente precisa falar mais sobre ele. Eu me colocando como professor também, né, Bárbara? A gente tem tantos desafios em sala de aula. E eu achei que veio muito a calhar essa discussão. Parabéns aí, tá? Fiquei aqui nos bastidores ouvindo, mas nota 10. Obrigada. Obrigado, Wellington. Wellington sempre um parceirão. Valeu, aí. Jonathan. Então, gente, eu vou agradecer. Infelizmente, eu não estou conseguindo... voltou. Voltou. Que bom que ela voltou, porque senão eu ia ficar chateado não agradecer ela. Vamos ver se ela vai aparecer aí. Tá sem áudio. Agora desligo mesmo. Por isso. Eu estou fazendo as considerações finais aqui, Jéssica, e que bom que você voltou para eu poder te agradecer. Imagina. Demais. Foi um prazerão. Espero que quando a gente acabar esse período aí de distanciamento social, a gente possa um dia se encontrar pessoalmente, conversar melhor, bater um papo. Com certeza. Quem sabe fazer alguma parceria aí para frente, né, Bárbara? Sim. Opa! Eu quero colocar aqui o portal à disposição de vocês, tá? Agradecer demais vocês terem aceitado o convite. Foi muito bacana, adorei o papo, assim, foi sensacional, me deixou super feliz. Eu acho que é bom quando a gente acerta na escolha das pessoas, produz um conteúdo muito bacana. Eu fiquei muito satisfeito. Vou agradecer a todos que participaram aqui, que entraram, saíram, alguns ficaram mais tempo. O pessoal do Facebook aí, muito obrigado pela força, pelos comentários que a gente recebeu aqui, tá? A Érica está mandando um abraço aqui também. Está me perguntando aqui, a última pergunta, eu juro. A Valéria está falando que agora é vizinha sua, Bárbara.
Ela é vizinha minha, Valéria! Sei quem que é. Valéria é E minha a vizinha. Érica? Conheço. E a Érica está perguntando qual câmera que vocês usam. Érica Rangel Martins, perguntando qual a câmera que vocês usam. As duas parecem que usam a câmera do iPhone. Deixa eu ver se eu estou errado. Isso, ela deve estar perguntando do modelo, provavelmente. O modelo, a Jéssica falou, né? O seu é qual, Jéssica? O meu é o iPhone 6 mesmo. Isso, o meu é o 8 Plus, que eu comprei ano passado. Mas, assim, é bom ressaltar, iPhone é por causa do sistema operacional que é o negócio, não é o aparelho em si. Então, não precisa ser o top de linha, precisar gastar um rim nele, não, tá? E é o que eu ia falar só também. por causa É salgadinho, mas o meu já tem 4 anos, gente. Tá aqui inteiro ainda, coitado. Dura então, muito, vale a pena investir. Beleza. Gente, aí, brigadão. Tem só que agradecer mesmo. E na sexta, não sei se vocês vão poder participar, mas a gente vai fazer uma mesa redonda com todos os influenciadores e produtores de conteúdo. O Wellington também já é um convidado. Na sexta-feira vai ser às 19 horas, vai ser mais cedo. Então, eu espero encontrar com vocês duas novamente na sexta-feira. Beleza? Pode deixar, com certeza. E quem estiver assistindo a gente aí também, fica atento, que na sexta-feira é às 19 horas. Amanhã a gente volta às 21 horas. Beleza? Muitíssimo obrigado, gente. Boa noite. Fiquem com Deus aí. E você também. Continua acompanhando a gente aí nas redes sociais. Nós 3, né? Isso aí. Obrigada, viu, gente? Aí quem for seguir esse caminho da influência digital, boa sorte. Pode contar com a gente se precisar. Já começa a terapia hoje, entendeu? Já liga para o psicólogo. Muito obrigada, gente. Obrigadão, gente. Obrigado. Tchau. Bye. Tchau, Valeu. tchau. Um abraço, viu? Boa noite. Boa noite a todos.